Eu quero chamar a sua atenção para essa reportagem que a gente vai mostrar agora aqui na câmera fechada, que eu quero falar com quem está em casa. O ano é 2022. Hoje é Dia das Trabalhadoras Domésticas. A gente sabe que os direitos trabalhistas das domésticas foram regularizados há pelo menos 7 anos atrás, em 2015. Mas, infelizmente, a categoria não tem o que comemorar, porque aqui na Bahia, apesar da regulamentação da lei, 85% dessas trabalhadoras não têm carteira assinada. E pior, algumas ainda são submetidas a condições de trabalho análogas à escravidão. Abril de 2022, 15 piaçaveiros e um vaqueiro estavam embrenhados na mata no município de Santa Luzia, baixo sul do estado, vivendo em cabanas improvisadas, sem banheiro e bebendo da mesma água dos animais. Então a água que vocês bebem é essa daqui? É. Aí vocês pegam todo dia, tem que encher o balde aqui, levar para lá? Toda tarde. Toda tarde. De manhã e de tarde. E os animais bebem água daqui também? Também. Os 16 trabalhadores que se arriscavam na produção da fibra de piaçava também não tinham carteira assinada e foram resgatados por fiscais do Ministério Público do Trabalho. Depois da ação, no último dia 18, os piaçaveiros e o vaqueiro receberam R$55 mil pelas verbas da rescisão. E uma vez resgatado esse trabalhador e havendo a necessidade dos desdobramentos, se starta a sua feição criminal da apuração, onde o Ministério Público Federal é o ramo que tem atribuição e competência para dar os encaminhamentos necessários. Uma vez eles convencidos da prática do trabalho escravo, podem fazer uma denúncia junto ao judiciário e a partir dali sim se perseguir, inclusive a prisão de quem foi o executor dessas medidas cruéis em face das trabalhadoras e dos trabalhadores. Os trabalhadores rurais são os mais submetidos às condições de jornada exaustiva, trabalho forçado. No ano passado, dos 70 trabalhadores resgatados, 53 estavam no cultivo da carnaúba em Xique-Xique. Desde que o MPT começou a fazer o levantamento de 95 para cá, 3.451 trabalhadores foram resgatados. Foram pagos R$6 milhões em rescisão. A cidade de São Desidério, no oeste do estado, é a campeã em trabalho análogo à escravidão na Bahia. A Bahia ocupa o 2º lugar na lista suja do MPT. Perdemos somente para Minas Gerais. Aqui, 8 empregadores que submetiam 72 trabalhadores em situação análoga à escravidão estão nessa lista. E este ano, pela primeira vez, um empregador doméstico entrou para a lista. Um caso que ocorreu em 2017 na cidade de Elísio Medrado. Leda está entre as 8 trabalhadoras domésticas resgatadas no ano passado. Este ano foram 5, sendo 4 delas em Salvador. As bonecas de pano são o xodó da senhora de 62 anos, que desde os 9 trabalhava para a mesma família no bairro de Patamares, sem receber salário, proibida de sair e vivendo sob ameaças. Às vezes eu fugia de casa, porque ela queria me bater. Aí eu fugia de casa. E estava também fazendo grosseria comigo também, gritava comigo. Você nunca recebeu salário? Nunca recebi, não. Aí depois que mais dela... E você chegou a pedir? Você dizia, eu quero ganhar salário e tal? Não, eu não sabia desses detalhes. Você não sabia que você tinha direito? Não sabia, não. Leda, há um ano, desde que foi resgatada, passou a receber um salário mínimo e vive num abrigo municipal parceiro do MPT. O que mudou? A alegria de viver em liberdade. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana, somos recebidos por Madalena. A doméstica nos recebeu na casa onde está vivendo desde que foi resgatada em março. Ela passou 54 dos 62 anos de vida sem receber salário, maltratada e roubada. A filha dos patrões fez empréstimos no nome de Madalena e ficou com R$20 mil da aposentadoria da doméstica. Eu estava sentada na sala e ela passou assim com a bacia de água, queria arrumar na minha cara. Aí eu falei assim, você pode arrumar, mas não vai ficar por isso não, pode arrumar. Eu fiquei quieta. Aí ela disse, sua nega desgraçada, vai embora agora, no sábado, 9 horas da noite, chovendo. Aí eu fiquei assim olhando para o céu, para o tempo, meu Deus do céu, para onde que eu vou essa hora?
Hoje, Madalena recebe seguro-desemprego e um salário mínimo da ação cautelar do MPT. Mora de aluguel e teve a casa mobiliada com doações de uma antiga vizinha que virou amiga. Neste primeiro ano do projeto de combate à exploração do trabalho doméstico, 550 empregadores foram fiscalizados na Bahia. 90% das denúncias são de Salvador. O que chamou muito a atenção da gente nas fiscalizações planejadas foi o nicho de cuidadores. São pessoas que muitas vezes estão ali sozinhas para dar conta de um idoso por um período imenso de tempo, né? Não tem uma pessoa para substituir nesse posto de trabalho. Então fica semana, fica um mês, às vezes vai uma vez no mês para casa e fica em função desse idoso. Então foi uma atividade que a gente percebeu realmente muita irregularidade relacionada à jornada. Inclusive falta de registro de jornada, falta de pagamento de horas extras. A violência sofrida por Madalena foi tão brutal que apagou a identidade dela e deixou no lugar de abraçar a nova vida. Até é difícil falar, né? Depois dessa imagem, né? Desse depoimento do que Dona Madalena relata, né? Você veja, essas pessoas vivem entre nós, essas pessoas estão aí no dia a dia posando de cidadãos e cidadãs de bem, né, que respeitosos e tal, e estão tratando as empregadas domésticas, seres humanos, dessa forma, minha gente. Geralmente as empregadas domésticas são mulheres negras, com baixa escolaridade. Veja como a falta de educação colabora para a exploração, para a violência. Leda nem sabia que tinha direito a receber um salário, minha gente. Olha, é inaceitável. O MPT precisa estar fazendo um bom trabalho nesse sentido, precisa ficar mais em cima, porque 85% das trabalhadoras sem carteira assinada, ou seja, sem os direitos respeitados. Você já imaginou? 85% de uma categoria não tem os seus direitos respeitados. Isso é inaceitável. Mandar um abraço aqui para a Dona Madalena, que sei que está agora acompanhando o Bahia Meio Dia, com traumas acompanhados por uma vida inteira de exploração, de racismo, racismo dentro de casa, racismo estrutural. Você viu ela ali com medo de pegar na mão de Adriana. Um abraço para a senhora, Dona Madalena. Ainda bem que a senhora se livrou daquilo. E você que está agora acompanhando o Bahia Meio Dia também tem que estranhar quando for na casa de uma família e perceber que tem uma empregada que não dorme, que não tem folga, que está lá de janeiro a janeiro, e denunciar também, porque tem muita gente, como o Jéssica bem pontuou, que está pagando de bom cidadão e bom cidadã, que está explorando mão de obra preta, pobre e principalmente de mulheres. E a situação está muito difícil, muitos trabalhadores e trabalhadoras acabam se submetendo, inclusive, né, a essa questão de não assinar carteira, porque a vida está difícil, a gente está vendo. 6 em cada 10 brasileiros, por exemplo, reduziram os gastos nos últimos 6 meses, segundo uma pesquisa sobre os impactos da inflação na vida do brasileiro. E olha, ontem nós mostramos aqui a história dura, a história cruel de Dona Madalena, uma trabalhadora doméstica que viveu 50 anos num trabalho com condições análogas à escravidão. Vítima de agressão dos patrões, ela traz as marcas do racismo. Esse assunto ganhou as redes sociais, impactou, emocionou muita gente. Vamos rever um trecho. A violência sofrida por Madalena foi tão brutal que apagou a identidade dela e deixou no lugar medo, muito medo. Foi dura essa história, emocionou todo mundo, né, nas redes sociais, muitas mensagens comentando esse tema. A gente aqui no estúdio ficou bastante sensibilizado, emocionou a Adriana Oliveira, né, que fez a reportagem. Ela hoje está ao vivo na sede do Ministério Público do Trabalho. Tem uma boa notícia aí para a Dona Madalena. Mas primeiro, Adriana, bom dia. Você me contou que chorou muito, né, depois que terminou essa reportagem, depois de terminar o encontro com Dona Madalena, né? Depois do encontro, eu tentei segurar ali a emoção no momento em que fui surpreendida com a reação dela, porque eu fiquei tentando digerir tudo aquilo que estava acontecendo, parecia um filme, eu não conseguia acreditar que uma pessoa, ela não se vê como pessoa, como ser humano. E eu, de várias maneiras, tentava explicar para ela que não é a cor da pele que define quem a gente é. Então, eu até, por um momento, eu chamei a minha equipe inteira, a auditora que acompanhava a gente na reportagem, e fui mostrando para ela, olha, todos nós aqui somos frutos de uma mistura. E aí cada um foi mostrando a foto de sua família, como é a composição e tal, para poder ver se aquilo acalmava ela, porque ela estava, de fato, muito nervosa. E aquilo é assustador, você vê que alguém ainda vive nos dias de hoje nessa situação e com tanto medo, a sensação de que a identidade dela, de fato,
foi apagada. A gente vai contar daqui para frente o que vai acontecer com o empregador da Madalena. Foram 54 anos vivendo em situação análoga à escravidão, de 62 anos de vida. Madalena Santiago Silva. A gente volta a falar dela daqui a pouquinho. Até já. Até já, então, Adriana. Ontem, alguns assuntos foram bastante impactantes no Bahia Meio-Dia, mas sem dúvidas o caso de Dona Madalena chamou a atenção. A gente contou a história, uma parte, né, da história cruel de Dona Madalena, uma trabalhadora doméstica que viveu mais de 50 anos em condições análogas à escravidão. Vítima de agressão dos patrões, ela traz as marcas do racismo. Esse assunto ganhou as redes sociais, impactou muita gente. Vamos rever um trecho. Em Lauro de Freitas, na região metropolitana, somos recebidos por Madalena. A doméstica nos recebeu na casa onde está vivendo desde que foi resgatada em março. Ela passou 54 dos 62 anos de vida sem receber salário, maltratada e roubada. A filha dos patrões fez empréstimos no nome de Madalena e ficou com R$20 mil da aposentadoria da doméstica. Eu estava sentada na sala e ela passou assim com a bacia de água, queria arrumar na minha cara. Aí eu falei assim, você pode arrumar, mas não vai ficar por isso não, pode arrumar. Aí eu fiquei quieta. Aí ela disse, sua nega desgraçada, vai embora agora, no sábado, 9 horas da noite, chovendo. Aí eu fiquei assim olhando para o céu, para o tempo, meu Deus do céu, para onde que eu vou essa hora? A violência sofrida por Madalena foi tão brutal que apagou a identidade dela e deixou no lugar medo, muito medo. Eu fico com receio de pegar na sua mão. E vontade de abraçar a nova vida. O racismo, a violência deixam marcas profundas, deixam muitas sequelas na vida das pessoas e precisam muito apoio, muito acolhimento para conseguir superar esse trauma, se é que é possível depois de mais de 50 anos sendo violentada. Bora falar com a Adriana Oliveira, viu que ontem contou essa história pra gente, mandar um abraço para Dona Madalena, outro bem apertado também para Adriana, pela sensibilidade na condução da reportagem, porque é um choque danado pra gente, vendo pela televisão. Imagina para você, né, Adriana, que tá ali conversando com Dona Madalena, sem imaginar aquela reação tão impactante dela, de não querer tocar na sua mão, fruto aí de uma vida inteira sofrendo racismo estrutural, sofrendo violência dentro de casa, tortura, e ela agora vai receber apoio, né, Adriana, Dona Madalena? Graças a Deus, ela tem recebido esse apoio. Ela foi resgatada no mês de março, então é uma situação muito recente, muito nova para ela. Por exemplo, ela relata ainda muita insegurança, muito medo de viver sozinha. Ela está numa casa alugada, a moradia, tudo direitinho, mas ainda assim ela sente muito receio de ficar só. E aí, por conta disso, ela até tem ido dormir na casa de uma amiga que ela fez durante o período, né, que ela está nesse local. E ontem, ao viver essa situação, num primeiro momento eu fiquei em choque tentando entender o que estava acontecendo ali, porque era muito forte. E eu acho que aquele abraço que Dona Madalena me permitiu depois do aperto de mão, eu acho que eu ganhei muito mais do que ela, porque eu acho que esse aprendizado, que essa experiência me trouxe, eu nunca tinha vivido nada igual em 27 anos de profissão. Eu nunca tinha vivenciado e visto um efeito tão cruel do racismo dessa forma. Eu falo aqui, eu me arrepio e me emociono, porque eu tenho um filho que é negro e a gente que vivencia mais próximo das pessoas negras, a gente sente um pouco disso na rotina do dia a dia, mas com Dona Madalena foi diferente, foi muito forte. Eu falo ainda, é algo que aperta o peito. Agora a gente vai conversar das notícias positivas, do que vai acontecer daqui para frente com Dona Madalena Santiago Silva, de 62 anos. Vai a doutora Liane Durão, ela que é daqui da Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho e que participa desde o início de todo esse processo, dessas ações de fiscalização. A gente tem boas notícias de Madalena? Boa tarde, Adriana, boa tarde, Jéssica e Wanderson, boa tarde a todos que estão assistindo. Sim, nós temos boas notícias. Nesses casos de combate ao trabalho análogo ao escravo, a gente atua em rede, a gente atua com instituições parceiras. Então, nesse caso, nós já fizemos o encaminhamento dela para o Centro de Combate ao Racismo, Nelson Mandela. Amanhã ela já vai ter o primeiro atendimento psicossocial e na semana que vem ela já vai estar fazendo. Tem um auto de infração principal aqui, que é o de submeter trabalhador à condição análoga à escravidão. Esse auto, depois da ampla defesa contraditória com o
empregador. Se julgado procedente, esse empregador entra também naquela lista suja do Ministério do Trabalho. A empregadora, que no caso aí é Sônia Seixas, que tem mais de 80 anos de idade, ela nega no depoimento tudo que é relatado por Madalena. Ela não confirma agressões verbais, ela diz que existia uma relação harmônica e que Madalena é como se fosse da família. Que levava até para viagens. Sim, afirma que levava para viagens, para passeios em família, finais de semana. Mas confirma que Madalena nunca recebeu salário. Sim, ela confirma que nunca recebeu salário porque é como se fosse da família. É possível que se torne também um inquérito na Polícia Federal? Sim, é possível, é provável, porque todos esses casos que a gente constata o trabalho em condição análoga à escravidão, a gente encaminha para os órgãos competentes, entre eles a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para que apurem essa escravidão. Muito obrigada pelas explicações, parabéns pelo trabalho que continua, viu? Importante contar com sua denúncia, porque das 5 domésticas que foram resgatadas este ano aqui em Salvador, 90% em Salvador e de denúncias. É com vocês aí no estúdio. Tá bom então, Adriana. Muito obrigado aí, viu, pela entrevista, né? E esse papinho velho, antigo, que ninguém aguenta mais, ninguém acredita de como se fosse da família. Tá na herança, tá no testamento? Viajava vai deixar junto, os bens para ela? Mas viajava era para trabalhar, certamente, para carregar mala, para lavar prato, essa conversa boba, besta, velha. E você em casa, você percebe. Você vai numa casa, tá lá a pessoa trabalhando de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, de janeiro a janeiro, tem algo estranho. Denuncie, tem que denunciar sim, porque o impacto provocado na vida de uma pessoa é esse aí. Olha o depoimento da dona Madalena, é incrível, é forte demais. Ela quando chega perto de Adriana, e aí, uma vida inteira, 54 anos nesse trabalho análogo à escravidão, como é que faz agora para recuperar esse tempo perdido? Que não é recuperar. Olha, alunos do Corpo de Bombeiros participam de um treinamento